Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pode Se Cuidar, o podcast da Clínica Longevitar. Eu sou a Aline Miziara, médica dermatologista, e estamos aqui para falar com vocês sobre saúde de uma forma leve e que fique bem dinâmica. Olá, eu sou o Divino, sou médico cardiologista, também atendo na área na nutrologia e hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante que vai interessar vocês, que é o emagrecimento saudável, o uso da tirzepatida, o famoso Mounjaro, que está bastante na moda atualmente, e uma maneira integrativa, como que é a visão integrativa no emagrecimento. E para participar desse episódio hoje, mais uma vez nós convidamos o Dr. Anderson Miziara, meu irmão de Maracaju, médico oftalmologista e que também atua na área da nutrologia. Isso aí, mais uma vez, obrigado. É um prazer imenso estar aqui novamente para a gente falar sobre saúde, falar sobre obesidade, emagrecimento. Com certeza é um assunto que vai, interessar muita gente. Então, vamos começar conversando sobre algo que está hoje bastante em evidência, que é o uso de medicamento para emagrecimento e especialmente a tirzepatida. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é a tirzepatida, como que ela age no corpo, como é que ela funciona, trazendo os resultados. É isso aí. A tirzepatida é uma evolução, das chamadas canetinhas emagrecedoras. Então, o medicamento que imita, dentro dessa evolução, ela tem uma ação dupla, em relação aos seus anteriores, que ela é um análogo do GLP-1, que é um hormônio do intestino, e também um análogo do GIP, um outro hormônio do intestino. E por essa ação dupla, ela tem uma eficácia no emagrecimento muito grande, e também no tratamento da diabetes, também é bem interessante, com grandes resultados, e hoje também indicada para a apneia obstrutiva do sono, que também foi uma grande novidade, porque não havia esse tipo de tratamento medicamentoso para a apneia. E ela atua em relação à obesidade, realmente de uma forma dupla, atua ali no intestino, favorecendo a saciedade, diminuindo a fome, diminuindo o desejo, o apetite por alimentos mais palatáveis, atua melhorando a resistência insulínica, diminuindo os níveis de glicose e também melhorando todo o padrão inflamatório característico da síndrome metabólica, no caso da obesidade também. Então, ela ataca realmente a raiz do problema da obesidade e os resultados são incríveis. Realmente, ela mudou o jogo em relação ao tratamento da obesidade e cada vez mais, a gente vê isso acontecendo na prática, mudando a qualidade de vida de muitas pessoas. Bacana. Nós falamos aqui sobre a medicação e importante entender, A gente escuta muitas vezes falar que o processo de emagrecimento precisa de déficit calórico, que a pessoa precisa comer menos, gastar mais. E a gente vê muitos pacientes fazendo isso e não tendo resultados significativos, resultados que mudam, E a gente começa a perceber que essa questão da perda de peso, do emagrecimento, é muito mais complexo. E muitas vezes ações hormonais são necessárias e a medicação entra nesse fator, atuando em pontos onde muitas vezes o paciente precisa para que o resultado, aquele esforço que ele está fazendo, possa ter o efeito esperado, Então a medicação aí, ela é mais uma ferramenta que veio ajudar. Com certeza, Então, a gente sabe, tem a premissa do déficit calórico para emagrecer, Tem que ter esse balanço energético negativo. E a tirzepatida faz isso acontecer, Então, dentro do tratamento, vai ser muito importante sempre, ter um planejamento da dieta, você ter uma dieta com déficit calórico, planejado para cada um. Mas, na prática, a gente sabe que isso é feito há muito tempo, Fazer um plano alimentar com restrição de calorias, atividade física regular. Mas é até na própria diretriz da ABES, da Sociedade Brasileira de Obesidade, ela está lá relatando, a maioria dos pacientes não tem sucesso em emagrecer apenas com dieta e exercício, e principalmente sustentar esse emagrecimento. Então, realmente, o tratamento medicamentoso, algumas suplementações, uma regulação, de um modo geral, do equilíbrio do corpo é muito importante e individualizando também cada caso. Existem pacientes com uma genética que favorece o ganho de peso, que dificulta o
o gasto energético, o metabolismo mais lento. Então, realmente é muito complexo, é uma doença também crônica e, com certeza, o tratamento medicamentoso e cada vez mais, né, com as medicações mais modernas, a gente vê, né, que a história da doença está mudando um pouquinho aí. Então, eu acho que quando a gente pega essa visão integrativa, para mim, pelo menos, o maior obstáculo foi assim, como aceitar o uso de um medicamento para emagrecimento dentro de uma visão integrativa. Porque a gente tem aquela ideia de, não, vamos fazer uma mudança do estilo de vida, vamos fazer, e o medicamento muitas vezes fica, né? Eu, por muito tempo, fui resistente ao uso de medicamentos até ser convencido disso, né? E hoje eu enxergo, pelo menos, a medicação como uma ferramenta a mais que a gente pode ter e que não exclui a necessidade desse cuidado, dessa mudança do estilo de vida. E quando a gente consegue colocar todo esse arsenal, a gente consegue ajudar mais o paciente. Então não é questão de um ou outro, mas de associando todo esse conhecimento e todas as estratégias que tem para trazer para o paciente. Como que pode ser colocado, né? E o que mais a gente pode fazer nesse processo de emagrecimento saudável, nessa visão mais da saúde integrativa? Como que a gente consegue colocar a medicação e o que mais precisa ser feito nessa mudança para a gente ter esse... mais do que um emagrecimento saudável, ele seja sustentável também, né? Que não é só perder o peso, mas é você fazer uma melhora do metabolismo para que depois a gente possa fazer, principalmente a parte mais difícil até, que é a manutenção desse peso perdido. Com certeza. Eu também, né, Dives? A gente teve uma formação inicial ali parecida, né? Com o Dr. Lair Ribeiro, mestre. Então, ali eu saí também ali um pouco reticente a usar medicação para emagrecer, medicação para tudo aí, como a gente aprendeu na nossa academia médica lá convencional. E, na verdade, o que eu vejo hoje é que a medicina integrativa, ela não exclui a medicina convencional, na verdade, ela soma, né, a medicina convencional. Então, hoje eu sou, né, dentro dessa jornada de aprendizado, né, e outras pós-graduações que a gente vai fazendo e vai, enfim, bebendo de outras fontes. Então, hoje eu não excluo nenhuma ferramenta. Tudo que eu entender que vai ajudar, que vai ter, né, efeitos mais positivos em relação a efeitos indesejados, eu acredito que vai ser importante no tratamento, eu vou aplicar, né? Então, os medicamentos estão aí para ajudar, os suplementos estão aí para ajudar, mas, no caso, o estilo de vida vai ser sempre mandatório. Como costumo falar com meus pacientes, a gente sempre tem duas pontas, né? Tem uma ponta do porquê que o problema acontece e tem a outra ponta, né, dos tratamentos, dos medicamentos, das cirurgias, enfim. E quanto melhor você melhorar essa questão dos hábitos, da causa do problema, tentar equilibrar os fatores que estão ali realmente gerando desequilíbrio, do outro lado, menos medicação, menos suplementação você vai precisar. E de início, né, muitas vezes, para dar essa motivação, pacientes que não têm, né, nenhuma regulação em relação à alimentação, são sedentários, estressados, enfim. Então, quando você aplica mais medicação, você consegue fazer o resultado de início acontecer e ele ter aquela percepção, né, de melhora, isso muda o jogo, porque ele se motiva a ir para a academia, ele se motiva a seguir com o plano alimentar, e isso gera uma mudança de comportamento que vai contribuir para sustentar o resultado no médio e longo prazo. A gente sabe que a questão da obesidade, como a gente diz, é complexa, então o reganho de peso ele é comum, inclusive pacientes que fazem cirurgia bariátrica, muitos realmente voltam a ganhar peso, então exige realmente esse comprometimento e mais uma vez uma doença crônica que vai ser preciso ser tratada pela vida toda, né? Impactando a alimentação, então precisa mudar, não tem como, né? A dieta é a base de todo o processo de emagrecimento. Então, precisa ter essa conscientização. A gente não precisa ser perfeito com a dieta, né? Mas que tem que ter realmente boas escolhas na maior parte do tempo e, eventualmente, vai ter aquele desequilíbrio e, de preferência, com a consciência de desequilibrar e voltar, né, para o reequilíbrio ali. Atividade física para sempre, né? Acho que no emagrecimento ela não é o ponto principal, ela não é essencial, mas ela realmente faz com que esse emagrecimento seja de mais qualidade. Mas para a saúde é inegociável, né? Tem que ter atividade física regular. Esse manejo do estresse, que também afeta bastante as pessoas em relação ao ganho de peso, tanto em relação a comportamentos compulsivos, né? Ansiedade, o próprio estresse em si favorece, né, o desequilíbrio ali na alimentação. Sono de qualidade, né? Eu acho que não tem como não falar de sono quando você quer ter saúde, precisa priorizar realmente boas noites de sono. E também no emagrecimento isso é importante, né? Então, normalmente quem tem noites mal dormidas vai ter mais fome no dia seguinte, mais dificuldade
de fazer boas escolhas alimentares, seguir um planejamento, modulação da inflamação crônica, o equilíbrio hormonal, olhar aí para tireoide, para carências, né, de hormônios na menopausa ou, né, no envelhecimento masculino também. Enfim, de modo geral, a gente tem que ter essa abordagem aí com o intestino, avaliar a desbiose intestinal, a questão da barreira do intestino, inflamação, como a gente falou, estresse oxidativo, enfim. É um todo, né? Então, de modo geral, o resultado vai ser sempre melhor quando você aborda, né, dentro da nossa visão da medicina integrativa, o todo, né? E buscar entender individualidades, buscar entender uma genética de história familiar que muitas vezes está contando isso, é um ambiente importante, relacionamentos, enfim. É realmente um todo aí que precisa ser manejado. A gente sabe que essa série de coisas que você colocou aí, atividade física, alimentação de qualidade, sono de qualidade, hidratação, manejo do estresse, correção hormonal, correção metabólica, suplementação, tudo isso é muito importante. E a gente, nessa visão integrativa, é o que a gente preza. É colocar a pessoa, né, sob essa ótica, né, para que a gente possa corrigir o máximo de coisas que estão ao nosso alcance para que essa pessoa ela melhore metabolicamente e não só emagreça, mas como tenha mais qualidade de vida. E o medicamento, na minha visão, que eu tenho percebido até o momento, é que ele é uma ferramenta que atalha esse processo. Porque a pessoa ela ganha ali um gás, ela vê um resultado inicial muito expressivo e isso gera gatilhos de mudança nela. Eu vejo que as pessoas que passam pelo tratamento farmacológico, pelo uso do medicamento, da tirzepatida, ela vai aderir com mais facilidade porque ela vê uma mudança real, rápida, e ela fala assim, poxa, eu estou tendo um resultado muito legal, estou vendo como isso é benéfico, como que eu estou melhor, e aí começa a buscar, né, mudar o estilo de vida. Ela começa a ver a atividade física com outros olhos, ela começa a cuidar do sono, porque ela vê que aquilo é importante, ela começa a ter escolhas alimentares que ela entende ser benéfica, né? Sem contar que pela ação medicamentosa, mesmo a longo prazo, ela consegue aprender ou reaprender a fazer boas escolhas. Então eu vejo o medicamento como uma ferramenta que está atalhando esse processo, está fazendo o processo ficar mais praticável, vamos colocar assim. Cara, isso aí é muito evidente na prática, né? Então a gente vê isso assim, tem inúmeros casos, exemplos de pacientes meus aí que isso aconteceu. E depois também, quando você para com a medicação, você faz o desmame, né? E vai seguir ali dentro da fase de manutenção. E você vê que a pessoa aprendeu, ela não está, né, tá mais consciente, ela está segurando mais aqueles estímulos emocionais que muitas vezes a geladeira, né, enfim, paga o preço ali buscando um conforto, uma recompensa. Ela se motiva, atividade física, né? Um exemplo clássico aí é o Dr. Pedro, né, nosso primo que acho que até participou aqui no outro episódio, né? Ele foi um dos meus primeiros pacientes aí que eu entrei com a medicação, né, a medicação mais recente, e o resultado dele foi incrível, assim, né? Ele realmente mudou bastante, né, a questão da saúde dele, da composição corporal, conseguiu emagrecer bem. E hoje ele é uma outra pessoa em relação a essa consciência de estilo de vida, né? A atividade física mesmo, ele era totalmente sedentário e hoje eu não vejo ele falhar na academia. É impressionante. Estava lá batendo 5 graus, né, no inverninho aí, e ele lá de manhã na academia postando foto. Falei, caramba, bicho, viciou mesmo. Então, isso é uma coisa que você vê que é muito, muito legal, né? Então, realmente, ele, né, a gente conhece a antiga, então já tinha tentado outras vezes essa questão de emagrecer e melhorar, e você vê que a tirzepatida transformou, né? Porque deu um resultado para ele que ele, né, percebeu que vale a pena, né, se sentir bem daquele jeito lá e quer manter isso e está seguindo, né, com a melhora da saúde dele cada vez mais, né? E isso a gente vê com outros pacientes também, né? Então, essa motivação para a pessoa ter o resultado perceptível, palpável, real na frente dele e querer manter isso, e querer melhorar isso, é muito legal, porque a pessoa, como eu falei, a tirzepatida faz acontecer, né? Ela vai com acompanhamento médico, nutricional, né, com educador físico, né? Toda uma equipe aí que é importante nesse tipo de processo, ela vai conseguir cumprir o planejamento, né? E sem passar fome, né? Sem ter muito estresse em relação a uma dieta difícil de cumprir.
Enfim, então realmente é um medicamento fantástico aí que mudou o jogo, né, realmente no tratamento da obesidade. Bom, nós estamos aqui falando de emagrecimento e a gente sabe que o emagrecimento ele deixa algumas coisas, tem o lado positivo, mas tem um lado aí que incomoda bastante. E aí até perguntar para a Aline aqui, flacidez, né? A gente vê muita, especialmente no emagrecimento mais rápido, causado por estratégias com medicamento, por exemplo, o paciente às vezes desenvolver uma flacidez maior ou menor a depender do sexo e de características pessoais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema e o que a gente pode fazer aí para melhorar, prevenir, tratar, o que pode ser feito. Tá, então vamos lá. Então, assim, realmente o uso dessas medicações, das canetinhas, né, emagrecedoras, trouxe um avanço enorme, um benefício gigantesco para o emagrecimento. E a gente não quer que as pessoas não tenham esse benefício, né? Mas é claro que com isso, algumas pessoas começaram a ter algumas queixas. E até ficou um pouco comum na época, algumas pessoas falarem, na época do Ozempic, eles chamavam de face de Ozempic, que é aquela face da pessoa que emagreceu rapidamente, que é uma face que vai ficando mais caidinha, como se derretesse esse rosto. E a gente observa isso em qualquer emagrecimento rápido. A gente observa isso com o Ozempic, com a tirzepatida, com as cirurgias bariátricas. A gente sempre observa isso. E o que acontece? Além da flacidez, porque tinha gordurinha preenchendo aquela região, e aí pensa um balão, você murcha e aquilo cai, acontece também uma degradação maior do colágeno mesmo. Por conta do emagrecimento rápido, não é só que murchou a gordura, acontece degradação do colágeno e acontece também perda de massa muscular. Assim como acontece perda de massa magra, massa muscular no corpo, também acontece perda de massa muscular no rosto. Então, a gente consegue, sim, com tratamentos, melhorar e reverter esses quadros. O que eu recomendo? Quando você já sabe que você vai passar por esse tratamento e você pensa, eu não quero ter aquilo, se você conseguir se programar para já começar o mais breve possível, antes ou junto com o tratamento de emagrecimento, melhor. Mas se não fez, depois a gente também consegue, já emagreceu, já está com os efeitos, a gente também consegue agir, atuar nessa questão da flacidez. E aí a gente consegue, principalmente, os melhores resultados, na minha opinião, são os estímulos de colágeno. Coisas que vão fazer estímulo de colágeno, porque eu acho que são resultados que ficam mais naturais, ficam mais bonitos. E aí, visando isso, eu gosto muito do ultrassom microfocado, que a gente usa na Clínica Liftera, a radiofrequência e os bioestimuladores de colágeno, nesse caso, Sculptra, Radiesse, são muito bem-vindos. Ajudam muito também, porque o intuito é você fazer reposicionamento da face, melhorar a flacidez corporal. Então, assim, quando passa por um processo de emagrecimento, acontece muito o que a gente fala de umbigo triste, que fica aquela barriguinha caidinha. Então, a gente também consegue elevar isso com os estímulos de colágeno, devolver aquele reposicionamento ali do abdômen. Então, é uma coisa que a gente consegue melhorar bastante. Outra queixa muito comum, assim, de pós-emagrecimento é a queda de cabelo. Isso é assim, você ia falar, né? Isso aí tá pegando, hein? Bastante. Eu falo pro paciente, gente, calma, porque assim, vai acontecer. Não vai sair disso, é inevitável. Isso tem nome, inclusive, chama eflúvio telógeno, é uma queda de cabelo que vai acontecer. Ela acontece depois de muitas coisas. Acontece pós-parto, acontece, por exemplo, pós-dengue grave, pós-covid e pós-emagrecimento importante. Então, o que é isso? Você tem um gatilho, seu organismo sofreu um estresse ali. E aí, depois de 2, 3 meses, mais ou menos, esse cabelo vai cair. Então, o paciente chega para mim desesperado que o cabelo está caindo e quer que a gente faça parar de cair cabelo. Eu falo, olha, não tem jeito. Seu cabelo ele foi programado para cair lá atrás. Já tem 2, 3 meses que o comando para esse cabelo cair já aconteceu. Agora a gente tem que cuidar do cabelo que vai nascer. O comando, no caso, é o estresse que passou. O emagrecimento ali, porque o organismo vê isso como um estresse, né? Então, o comando já aconteceu. Agora, esse cabelo vai cair. A gente não consegue evitar essa queda. O comando já teve.
Aqui a gente consegue dar força para esse cabelo novo que vai nascer. Então, a gente colocar suplementações, ver se também está precisando de alguma deficiência. Quando eu falo muito dessa abordagem integral da pessoa, né? Eu tenho formação em clínica médica também, então eu sempre gosto de olhar o paciente como um todo. Então, a gente vê, principalmente mulher, como que tá a questão de ferro? A mulher perde muito, querendo ou não, por menstruação. Então, como que tá? Tá precisando repor ferro? Como que tá a vitamina D, que também tem interferência na questão capilar? Como que tá essa tireoide? Tem alguma deficiência de tireoide? Então, por isso que eu falo, não façam esses tratamentos sem acompanhamento médico. Não façam por conta. É isso que eu ia comentar, né? Então, assim, até que você citou, face do Ozempic. Por quê, né? Porque o pessoal, né, comprava, né? Porque agora, felizmente, né, a Anvisa se sensibilizou e hoje, né, para comprar tanto o Ozempic como o Mounjaro, na farmácia você vai precisar de sempre ter a prescrição médica, então ficou regulamentado isso como obrigatório e é um ganho, né? Acho que de saúde pública importante. Por quê, né? Em relação ao Ozempic, que está mais antigo, então a gente já tem mais experiência de uso, vamos falar assim, em larga escala, né? Porque a pessoa vai sem orientação nutricional, sem orientação médica, né? Ela vai fazer uma dieta restritiva e, em contrapartida, essa dieta pode ser pobre nutricionalmente, né? Ela pode ser uma dieta com baixa ingesta de proteína, baixa ingesta de micronutrientes, comendo ali bolinho, pãozinho, enfim, doce em menor quantidade, fazendo déficit calórico, ela vai emagrecer, mas vai perder muito mais massa muscular, vai ter carências nutricionais que são realmente importantes para outras funções do corpo. Então, isso é muito importante, né? Que o tratamento seja sempre acompanhado pelo profissional que vai, né, tá manejando todas as situações, vai fazer as suplementações necessárias. Então, no caso do cabelo, ferro, por exemplo, é muito importante, né? Como a Aline comentou, né? Em mulheres, isso você vê, mesmo mulheres que não estão em tratamento de emagrecimento, a gente vê com frequência, né, uma ferritina baixa. E isso, né, não tem anemia, a ferritina está baixa, e muitas vezes, né, às vezes, se você não está atenção a isso, não vai repor, porque não tem anemia, mas ela está tendo outro tipo de sintoma, fadiga, enfim, queda de cabelo, por uma simples carência de ferro, né? Então, é muito importante, como eu falei, ter um balanço, né, de mínimo de proteínas, para que essa ingesta não repercuta tanto na massa muscular, ter atividade física, né, para também musculação, principalmente exercício de força, para que, né, a massa muscular seja mais preservada e tem essa sustentação para a pele também ali, né. Bioestimulador de colágeno é legal, né, tudo as tecnologias a gente vê também na prática que isso funciona muito bem e soma também no resultado para prevenir, né, esse tipo de questão, né. Tratamento de emagrecimento não é tomar remédio, pessoal, né? Se fosse só aplicar um remédio e resolver, até seria mais simples. Só que tanto eu, e eu tenho certeza que o Dr. Anderson também, o que a gente faz? A gente olha nesse olhar integrativo, é justamente para isso, é para que a gente possa fazer as orientações em relação aos micronutrientes, a proteína, outras coisas que você vai fazer justamente para trazer esse resultado da melhor maneira possível, evitando, inclusive, esses efeitos de forma acentuada. Porque vai perder um pouquinho de massa muscular, vai ter alguma coisa, algum efeito ali de queda de cabelo, isso é inevitável, como já foi colocado. Mas se a gente trabalhar como a gente busca fazer, né? Suplementando o paciente, fazendo orientações, questões da proteína, a gente consegue aí minimizar esses efeitos adversos. Sim, com certeza, isso é muito importante, né? Então, ter a orientação do profissional, né, do médico, do educador físico, né, para treinar, enfim, do nutricionista para fazer um planejamento alimentar, né, e de novo, né, sempre tratar a saúde como um todo, não, né, buscar soluções mágicas, né, a pílula mágica que vai te trazer saúde, e isso não existe. Exatamente. Certo. A gente falou aqui da tireoidopatia, estamos falando bastante aqui sobre ela nesse processo de emagrecimento. E aí sempre tem aquela pergunta, né? Todo mundo pode usar, não pode usar, tem contraindicações, como é que funciona? Quem que não pode usar? Tem algum paciente que não pode usar? Tem alguém que tem que ter mais cuidado? Como é que funciona isso, Anderson? Sim, tem contraindicação, principalmente contraindicação absoluta para paciente que tem história de câncer medular de tireoide, que é um tipo específico de câncer de tireoide, e também para uma patologia cancerígena, que é a neoplasia
é endócrina múltipla tipo 2, né, que também é uma contraindicação. Gestação é uma contraindicação também, mulheres que estão amamentando ainda também não tem segurança, né, para usar a tirzepatida. Então, acredito que se também não houver uma alergia, né, uma sensibilidade à medicação, essas são as contraindicações. Alguns cuidados, né, são específicos aí, pessoas que têm triglicerídeo muito alto, história de doença de vesículas, de cálculos, né, pedras de vesícula. Não são contraindicações absolutas, né? Nesse sentido, eu acho que todo processo de emagrecimento rápido, né, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Quem tem esse tipo de história para não formar cálculo biliar e ter uma colecistite, né, inflamação da vesícula. Eu acho que é importante a gente colocar aqui que hoje o acesso à medicação, muitas vezes, agora você bem ponderou aí que está sendo exigido receita, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas acabam conseguindo comprar a medicação e tentando, às vezes, fazer um tratamento, vamos dizer, por conta. E elas, às vezes, não têm a ideia de que podem estar se colocando em risco, tanto usando em casos de contraindicação absoluta, ou usando em casos aí que pode levar ao aumento de risco de uma doença mais importante, né? Eu acho que é muito importante a gente conscientizar de que o tratamento medicamentoso, bem feito e acompanhado, ele pode ser bastante eficaz e bastante seguro, né? Mas o tratamento feito sem nenhum tipo de acompanhamento, ele pode ficar potencialmente cada vez mais arriscado e causando complicações aí importantes. Com certeza. Hoje a gente vê, né, que inúmeras reportagens em rede social, em jornais aí de notícias, né, de apreensão de tirzepatida, as canetas do Monjaro, né, que estão sendo contrabandeadas. A gente está aqui perto da fronteira também, né, vê muita coisa aí, medicação, né, também fora, né, do padrão. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não é só a questão de não ter o acompanhamento médico, como a gente disse, é muito importante para que as doses sejam individualizadas, né? As complicações sejam manejadas e os efeitos colaterais aí minimizados e que esse emagrecimento seja realmente saudável, né? Mas vai muito além disso. Então, além de uma questão, como eu falei, de contrabando, de descaminho, né, que a gente sabe que são crimes aí que devem ser, né, combatidos. A gente não sabe que condições que estão essa medicação, muitas vezes é uma medicação que não vai ter eficácia, é uma medicação que talvez é falsificada realmente, você está aplicando uma substância no teu corpo que não é realmente tirzepatida, e isso é muito perigoso, pode trazer consequências que a gente desconhece até, né, mas realmente seguro não é, né? Então, ter a procedência do medicamento é realmente essencial, né? Não tem nem como questionar isso. Ter o acompanhamento do profissional, como a gente disse, né? Para que esse tratamento seja realmente individualizado, né? E bem realizado, para que a segurança seja garantida e a eficácia também, né, seja a melhor possível. Nós não temos dúvida de que o emagrecimento gera a melhora da qualidade de vida e da saúde. É muito importante. Nós também discutimos aqui que mesmo dentro de um projeto saudável, de uma visão integrativa, um emagrecimento sustentável, existe espaço para o medicamento. O medicamento pode ser muito importante, né? E que a gente pode transformar aí a qualidade e a saúde dos nossos pacientes através dessa abordagem. Mas sempre com muita informação, com responsabilidade e com o devido acompanhamento. Acho que esse era o principal recado que nós queríamos trazer aqui para vocês. É isso aí. É isso. Acho que o emagrecimento a gente observa que é uma coisa que é libertadora para a pessoa que passa pelo processo. Ele realmente traz enormes benefícios para a saúde. E quando ele é feito de uma forma segura, bem acompanhada, com todos os cuidados, ele com certeza vai trazer enormes benefícios. Isso mesmo. Os números da obesidade aí no Brasil são meio alarmantes. Eu acho que hoje, em torno de 44% da população está em sobrepeso ou obesidade. Uma projeção, acho que para 2030, é de que entre 50 e 55% da população esteja nesse padrão, né, de IMC elevado, sobrepeso, obesidade. A gente sabe das consequências da obesidade relacionada à saúde, né? Então ela conecta com
infarto, com AVC, com hipertensão, diabetes, câncer, enfim, inúmeros outros problemas que são realmente perigosos, né, para o futuro da pessoa e são as principais causas aí de mortalidade e tal. Então é muito importante realmente ter essa conscientização que a obesidade é uma doença, que existe tratamento com um profissional de saúde, né, que exige bastante dedicação, uma abordagem realmente ampla aí para que o resultado seja melhor, seja realmente saudável e, né, com sustentação, né, que a pessoa consiga manter o peso que ela eliminou ali. E a gente sabe que é difícil, né, não é uma coisa fácil, né, não é uma situação que a pessoa tem alguma culpa, enfim, é falta de força de vontade, é preguiça de ir para a academia, não é isso. Realmente é uma doença que exige abordagem sistêmica, integrativa e individualizada. Anderson, agradecer por ter compartilhado aqui com a gente nesse podcast. O pessoal que está nos assistindo, todo o seu conhecimento, agradecer a tua presença. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui. Espero que haja outros convites para voltar e a gente falar mais, né, sobre saúde, sobre medicina integrativa, né, sobre longevidade, enfim, né, ajudar a população com informação de qualidade. E é isso, muito obrigada mesmo, com certeza a gente espera que você mais vezes. E é isso, gente, assim a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado e aproveitado mais esse episódio. Muito obrigado e até a próxima.